Glória a Deus. Estava orando a Deus e Deus colocou para mim uma palavra sobre promessas, né? Em promessas envolve somente nós conhecê-las, né? Mas é um estilo fundamentado em fé. As promessas do Senhor para a gente viver, nós temos que ter um estilo de vida fundamentado no fé, obediência, paciência e perseverança. Quem aqui nunca recebeu uma promessa do Senhor? Quem já recebeu? Um monte. Mas às vezes nós vemos que algumas promessas, elas não se cumprem. Talvez na nossa vida a gente fica preocupado. Então, buscando ao Senhor, Deus me deu uma palavra sobre alguns passos que nós possamos ter para que a gente possa viver as promessas em excelência do Senhor. As promessas verdadeiras, que elas sejam verdadeiras, que elas se cumpram na realidade da nossa vida. Eu vou começar com uma promessa que eu acho que o mundo está precisando muito. Nós vivemos num tempo caótico, num tempo de luta, num tempo de confusões, de conflitos. Infelizmente, Satanás tem lutado para destruir as famílias, para acabar com as famílias, para acabar com as pessoas. E nós vivemos num tempo que nós buscamos muito uma promessa que Deus nos deu e ela tem que estar sobre a nossa vida, que é a promessa da paz. Essa promessa está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Se você quiser me acompanhar, eu vou citar alguns versículos, tá bom? Começando a primeira parte, fala assim: deixa a minha paz vos dou. Quando que Jesus falou isso? Jesus falou isso quando ele estava reunido com os seus discípulos, na última Santa Ceia. Jesus sabia muito bem o que iria acontecer. Jesus sabia que os discípulos iam precisar de uma paz que eles jamais imaginavam. Que eles iam precisar da paz, que é aquela paz que nós falamos que excede todo entendimento. E ali, Jesus falou para os discípulos: deixa a minha paz. Ele estava preparando os seus discípulos, porque ele estava ali no momento de despedida dos seus discípulos. Porque ele ia ser aprisionado, ele iria ao Calvário, e os discípulos ficariam assustados, iam perder a paz, né? E quando Jesus fala assim, deixa a paz, Jesus está declarando algo como um legado. Eu queria dizer para você nessa noite, Deus tem a paz como um legado em nossa vida, como algo que é nosso, que nos pertence, que pertence à família de Deus, pertence ao povo de Deus. Nós temos que viver em paz, nós temos que ter a paz, porque a paz de Deus faz parte da nossa vida, faz parte de nós. E aqui nós entendemos que a paz não é somente uma ausência de conflito, né? Porque muitas vezes, mesmo no conflito, nas tribulações, nas lutas, nas provas, nós temos paz. Às vezes nós passamos por uma situação, você fala assim, mas eu não estou nem entendendo, eu estou em paz. Por quê? O Senhor nos deixou a paz, é um legado, ela nos pertence, ela pertence ao povo de Deus, ela pertence a nós. Então, amados, não permita-se e ficar sem paz, não permita que o inimigo roube a tua paz. Em nome de Jesus, eu quero te falar nesta noite, Deus nos deu a paz, Jesus nos deixou a paz como um legado, ela nos pertence, ela é nossa. Nós vamos levá-la à frente e vamos passar aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que vierem da nossa geração. Então nós temos que ter essa paz, né? É uma paz divina, é uma paz que não sabemos explicar. Eu não sei quantas vezes você sentiu isso, mas eu tive algumas situações na minha vida, né? Quando meu marido ficou enfermo, ele ficou 58 dias no hospital. E ele foi piorando, ele foi tendo algumas coisas, mas eu ia para o hospital todos os dias, eu tinha paz. Eu sabia que Deus estava cuidando. Eu sabia que aquela situação podia ser difícil, mas Deus estava ali. Eu nunca perdi a paz. É essa paz que Deus quer. O mundo oferece uma paz condicional, uma paz por uma momentânea, uma paz por alguma coisa, uma situação, às vezes porque você ganhou alguma coisa. Esta é a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor nos dá, ela é aquela que excede, vai além do que nós podemos pensar, excede o nosso entendimento, amém? Então nós precisamos entender isso.
Glória a Deus. E continuando a palavra, fala assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está fazendo aqui um apelo pessoal. Não fiquem agitados, não se agitem, não tenham medo. Eu estava prestando atenção nos louvores que estavam sendo entoados aqui. Eu falei, a moça sabia tudo que eu ia pregar, que os louvores estavam falando tudo que eu ia pregar, porque o Espírito Santo, ele é um só, e ele trabalha no nosso meio, e ele já vai se movendo, né? Falou que não tenha medo. Nós não temos que ter medo. Amados, nós passamos por tempos difíceis, por lutas, mas não temos que ter medo, porque o Senhor diz na sua palavra 366 vezes: não temas, não tenha medo. O inimigo tenta nos colocar medo, tenta nos atemorizar, tenta nos parar, tenta nos fazer regredir, mas Deus, o Senhor, o Jesus que está conosco, Ele fala para nós: não tenha medo, avance, pode ir, eu estou com você, não tenha medo, não se atemorize. Que é essa paz de Jesus? É uma paz interior e duradoura. É uma paz que não vai embora de repente, ela é duradoura. Mesmo em meio à maior dor e à maior incerteza. Ela está relacionada ao que, amados? À nossa fé. Nós só podemos ter paz se nós tivermos fé. Ela tem que estar fundamentada na nossa fé. A nossa fé tem que estar fundamentada, porque nós temos que ter essa paz, mesmo quando nós não entendemos nada do que está nos acontecendo. Já teve situação na tua vida que você olhou assim e falou: eu não estou entendendo nada? Eu já passei por isso. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que eu posso ter paz, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle total de todas as coisas, amém? Essa paz, amado, está disponível a todos nós, a todos aqueles que crêem. Ela nos sustenta no meio das ansiedades, no meio das crises, no meio das lutas, né? No meio do caos. A verdadeira paz que Jesus nos dá nunca será ausência de problemas, porque Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele também falou: tenha ânimo, tenha paz, tenha paz. Você vai ter aflição sim, mas tenha paz. Eu estou no controle, eu nunca perco o controle, amados. Mesmo que pensamos e agimos às vezes de modo como se o mundo tivesse perdido, como se nós tivéssemos perdido o controle das coisas, Deus nunca perde. Ele nunca perde, Ele está no controle. Talvez você está passando por uma situação muito difícil nesses dias, nesse mês, e Deus está te dizendo nesta noite: eu não perco o controle. O controle está nas minhas mãos, e eu tenho controle de todas as coisas, no nome de Jesus. Uma outra promessa, foi falado hoje também através do louvor, é sobre provisão. Lá em Filipenses 4,19 fala que o nosso Deus, o meu Deus, suprirá todas as nossas necessidades, ou as vossas necessidades. Esse versículo faz parte da carta do apóstolo Paulo, Filipenses. E ele escreveu esse versículo quando ele estava preso, né? A igreja de Filipos havia enviado ofertas, tinha agido com generosidade com Paulo, mandado coisas para Paulo. E é quando Paulo escreve esse versículo, e ele escreve agradecendo essa generosidade deles. Mas nos versículos que antecedem, nos anteriores, no capítulo 4, do 10 ao 18, Paulo reconhece também que mesmo em meio à escassez, em meio a não ter nada, ou em meio à abundância, ele fala assim: eu estou contente. Por que Paulo fala isso? Porque ele tinha achado a sua suficiência em Deus. Ele tinha achado a sua suficiência em Deus. E nós temos que entender, amados, que quando Paulo fala aqui, o meu Deus, ele não falou o Deus deles, ele falou o meu Deus. Ele fala de um Deus que ele tinha intimidade. Você, quando chama Deus de meu Deus, é porque você tem Deus próximo.
porque ele tinha proximidade, ele tinha intimidade com Deus. E ele falava: suprirá todas as vossas necessidades. Amados, às vezes a gente confunde aqui necessidade com desejo. A gente fica bravo com Deus, porque Deus não supriu o nosso desejo. Mas o que a Bíblia fala? Ele fala assim, que se nós agradarmos o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas aqui, em suprir todas as necessidades, não são todos os desejos. E quantas vezes brigamos com Deus, porque Deus não fez um desejo? Mas necessidades são coisas básicas, aquilo que verdadeiramente nós necessitamos, né? Nós precisamos de sustento, nós precisamos de força espiritual, nós precisamos de paz interior, de consolo, de sabedoria. Essas necessidades todas Deus vai suprir. Eu tenho uma palavra, amados, que quando a gente fala em necessidade, às vezes a gente pensa na necessidade material. A Bíblia diz que o justo jamais mendiga o pão. Isso é uma realidade, amados. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já tive tempo que Deus mandava os corvos ir na minha casa levar comida, porque Deus não deixava passar fome. Na época que eu era missionária, Deus mandava os corvos lá. Irmãos que tinham, eu já contei meu testemunho várias vezes, que teve uma época da minha vida que eu me vi sem nada na minha casa, sem nada. E eu fui orar e eu falei: Senhor, eu não admito, porque a tua palavra diz que o Senhor suprirá toda a minha necessidade. A minha filha tinha 7 para 8 anos, hoje ela tem 40. E eu falei assim: ela não vai para a escola sem o lanche dela. Ela não vai sair daqui sem ter o lanchinho dela. Eu não sabia, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar, eu não tinha como buscar. Eu simplesmente dobrei meu joelho e busquei a presença de Deus. E o que Deus fez? Deus tocou numa irmã de sangue minha, que não sabia nada, porque eu nunca fui te contar as minhas dificuldades para minha família. Eles nunca souberam, porque eu sempre glorificava a Deus e falava: tá tudo bem, Deus não deixa faltar nada. E aí a minha irmã estava fazendo compra. Quando ela terminou a compra dela do supermercado, ela sentiu algo, incomodou ela, falou assim: pega o carrinho e vai fazer compra. Ela falou: mas eu acabei de fazer compra para minha casa. Você vai fazer compra. E nós temos que ser atentos à voz de Deus, viu, igreja? Quando Deus te manda, você vai e faz. Porque às vezes Deus quer abençoar o filho dele e quer te usar para abençoar o filho dele. E ela foi. E ela ia na prateleira, ela pegava algo, Deus mostrava que era outra coisa. Era da melhor marca, era o melhor. Quem vai pegar isso, ela encheu 2 carrinhos de compra. Ela falou: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí ela foi passar o carrinho, ela falou: não tenho dinheiro. E ela falou assim: vou passar no cartão de crédito. E ela passou. Aí ela pôs no carro e falou assim: Deus, tá bom. O Senhor fez eu comprar tudo isso para quem? Aí Deus mostra meu rosto, chorando, porque eu estava chorando aos pés de Jesus, pedindo comida, pedindo que Deus suprisse a minha necessidade. Ela falou: não acredito. E ela bateu na minha casa. E quando ela bateu, ela falou assim: eu não acredito. Por que você não falou? Eu falei: porque eu sei que Deus podia cuidar e que Deus podia fazer. E ela trouxe. E aquela compra, amados, olha, multiplicou. E minha filha foi para a escola com o lanchinho dela, porque ela comprou as coisas que a minha filha gostava, sem saber. Tudo que a minha filha levava, sem saber. Mas aí não está a bênção ainda. Sabe onde está a bênção? Que a fatura do cartão nunca veio. Ela nunca pagou aquela conta no cartão de crédito dela. Todo mês ela olhava no cartão e nada. Todo mês ela foi no mercado e falou: tá aqui, consta que tá pago, senhora, não se preocupe. Mas ela falou: não veio, porque Deus supre todas as nossas necessidades. É Deus, é Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele merece mesmo uma salva de palmas. Glória a Deus. É Deus, amados. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que supre. Porque ninguém pagou a conta, Ele pagou. Então, amados, Deus supre, mas não só o material. Deus supre a nossa necessidade da alma, do nosso coração. Sabe, daquilo que está
amargurando a nossa alma, que está em falta, Ele supre, porque a palavra dele diz que Ele tem provisão. É uma promessa, amados. E essa promessa nós temos que viver na nossa vida, quando nós vivemos em fé, porque aqui Paulo escreve para quem era generoso. Presta atenção. Às vezes a gente não presta atenção no contexto, mas o contexto é muito importante da palavra. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito forte no meu coração: eu vou suprir todas as necessidades para aquele que é generoso. Generoso. Como você tem sido generoso para a tua igreja? A Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Seja generoso. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Isso é prova real e verdadeira. Eu vivo isso muitas vezes na minha vida. Deus é assim que Ele age. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo nos encoraja a confiar em Deus, mesmo que tudo parece que está em escassez, dependendo da provisão que você precisa. E também eu queria falar de uma outra provisão que o mundo precisa e nós estamos precisando muito. Hoje tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, né? Eu estou aqui na frente de um milagre, que é a pastora Janaína. Eu falei que acompanhei ela, todo o período dela, por toda a luta que ela passou, por toda a guerra. Uma guerreira, né, gente? Que pastora maravilhosa que vocês têm, uma guerreira de Deus, que lutou, foi ali. Eu só vi ela sorrindo, eu nunca vi ela se lamentando. Eu vi ela fazendo os trabalhos de mulher, do jeito que ela estava, ela vinha. Porque ela sabia que ela tinha crido, ela sabia onde estava a cura dela. E a Bíblia fala, né, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Isaías 53:4. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né, porque Ele trouxe para nós a cura. E nós temos direito a essa promessa de cura. Essa promessa é uma promessa que vale para a nossa vida. Eu estava comentando com a pastora, faz alguns anos que eu não estava mais aqui com vocês. Até brinquei com ela que ela conseguiu uma bênção, porque eu sou a segunda pastora, sou a co-pastora da igreja que eu estou lá. Sou da igreja do Evangelho Quadrangular, da Olavo Bilac. E meu pastor é o pastor Davi. E para ele soltar de domingo é complicado. Mas eu contei toda a história para ele me deixar vir, né? Porque domingo nós estamos trabalhando lá na igreja. E eu estava contando para ela que eu também passei por umas situações também. Eu falei: pastora, eu também passei pelo vale. Mas o nosso Deus, Ele promete cura, Ele nos dá cura. Agora, em julho por volta do dia 23, 24 de julho deste ano, vai fazer 2 anos que eu tive um AVC e fiquei tetraplégica. Tem 2 amigos aqui que eles viram, eles foram testemunhas oculares do que me aconteceu. Eu perdi todos os meus movimentos. Eu estava pronta para ir para a convenção de pastores. Estava com a minha mala pronta, tudo pronto. Minha filha tinha ido viajado antes, porque eu ia depois encontrar com ela. E eu estava sozinha. E de repente comecei a passar mal, sentir mal, alguma coisa. E de repente eu vi que eu comecei a perder a função. E aí eu fui até o banheiro, que me deu um mal-estar. E ali eu vi que eu perdi a função da minha perna. Eu falava: gente, a minha perna não tinha mais função. Eu perdi o movimento da minha perna. Aí eu falei: Senhor, está acontecendo algo estranho, algo esquisito aqui. E aí eu falei: Senhor, tem misericórdia. Aí o que eu fiz? Eu falei: eu preciso acionar alguém, avisar alguém que está me acontecendo alguma coisa ruim. Alguma coisa que não está bem. Eu sabia que não estava bem. Então o que eu fiz? Com a força dos meus braços, eu me puxei até o lado, até perto da minha cama. Eu estava próxima da minha cama. E ao puxar, eu fui pegar assim com a mão. E eu queria puxar meu celular para ele cair, para me avisar alguém que eu estava passando mal. Quando eu fiz isso, esse braço caiu. Aí com esse aqui eu puxei, o celular pulou longe e esse braço caiu. Perdi o movimento dos braços. Perdi o movimento. Falei: Senhor. Aí o celular caiu, eu falei: eu preciso ir até o celular.
Aí eu fui com o pescoço. A gente adquire força quando a gente precisa. E eu fui com o meu pescoço puxando até o celular. Mas eu não tinha mão para tocar a tela. E ele caiu. Uma pastora, que é uma pastora que me auxilia no culto da tarde também, que eu dirijo, que é a pastora Mabel. Eu falei, meu Deus, a pastora Mabel mora muito tão longe, mas eu vou chamar socorro por ela. O que eu fiz, gente? Eu fui com o nariz. Olha como Deus nos dá habilidade. Eu fui com a ponta do meu nariz e eu toquei para a pastora Mabel. E ela atendeu. E ela, pastora, eu não sou de ligar para ninguém, eu não ligo, ainda mais assim, ela sabia que eu estaria viajando, o que aconteceu? Pastora, o que foi que aconteceu? Quando eu fui falar com ela, a língua enrolou. Eu só falava socorro enrolado, socorro. E ela entendeu, e ela falou assim para mim, fica calma, eu vou mandar alguém aí para te socorrer. Ai, gente, eu falava para Deus, Deus, por favor, eu não sei o que está me acontecendo, mas não deixa eu perder a minha memória, não deixa eu perder a consciência, porque senão eu não tenho mais condições de fazer mais nada. Então a única coisa que eu conversava com Deus com a minha consciência. Deus não me deixa perder a minha consciência. E aí eu queria fazer o quê? Eu estava na beira do meu quarto e eu tinha um espaço assim para ir para a minha sala, porque eu pensei, a minha porta está trancada. E tem duas chaves, a chave está no trinco. Como é que eles vão abrir? Não vão abrir. Eu estava querendo ajudar a me socorrer. Aí o que eu tentei, gente? Tinha caído um travesseiro, uma almofada. Eu enfiei embaixo do meu pescoço e fui tentando me levar para a sala, fazendo força só com o pescoço, buscando toda a força do meu corpo no pescoço. E aí eu só cheguei até o meio da sala. Eu não consegui mais, porque daí o pescoço não tinha mais força, e daí era só Deus. E esse moço aqui maravilhoso chegou lá na minha porta batendo, pastora, eu não podia responder, eu gritava socorro enrolado. E ele, tá tudo bem, como é que eu faço? Tentando abrir a porta, tentou, né? E aí chamaram o chaveiro, chamaram o bombeiro e eu fui socorrida. Quando eu cheguei no hospital, eu ouvi assim eles falarem, é um AVC duplo e ela está infartando. Eu estava com consciência, eu sabia tudo que estava me acontecendo, me aplicaram umas injeções e eu só sei uma coisa, amados. Vocês estão me vendo aqui? Deus reverteu a situação de um AVC, que foi mudado um laudo médico, em 48 horas. Em 48 horas. Eu passei por 7 neurologistas. Nenhum entendeu o que aconteceu comigo. Porque milagre não se explica. Milagre se chama Deus. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor perfeita. Então Deus cura. Deus cura. Deus cura. Deus cura. Todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, é promessa. Às vezes, amados, você está esperando uma cura, e talvez está um tempo, talvez essa promessa parece que ela está te retardando. Vou falar algo para ti. Não desista, persevere, porque no tempo de Deus tudo se cumpre. Ele faz da maneira dele, no tempo dele, do jeito dele e quando ele quer. Amém? Então, amados, Deus faz. Eu estava pronta para ir para uma viagem. Deus mudou todos os planos porque Ele queria mais um milagre na minha vida. Para que eu pudesse aqui hoje ter uma testemunha viva falando mais uma vez, eu sou um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor. Eu louvo a Deus, Deus me deixou perfeito. Então lembre, amados. Então, amados, nós temos que tomar posse, nós temos que conhecer as promessas. E para conhecer as promessas, amados, você tem que ler a Bíblia, você tem que memorizar a palavra, trazer ela para você, dizer que ela te pertence, que ela é tua. Amém? E às vezes, amados, nós queremos as promessas de Deus, mas ficamos nos comparando com outros. Quem aqui nunca se comparou com outro irmão?
aquele chegou ontem e já está recebendo tanta bênção. Poxa, aquele é tão novinho aqui na fé. Pô, ele já está fazendo tudo isso aí. Está recebendo tanta bênção do Senhor. É Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nunca se compare com o outro. Não faça comparação. Comparação gera frustração, gera amargura, gera dor, gera competição. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Só aguarde, creia, porque a palavra fala que Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele vai cumprir. Olha, se a promessa é de Deus na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu demorei 32 anos para que uma promessa que eu recebi, quando eu tinha 15 anos de idade, se cumprisse na minha vida. Deus tinha falado para mim com 15 anos de idade que eu seria pastora da igreja que eu sou hoje, que era a igreja mãe. Estou ali só pela misericórdia e pelo poder de Deus, porque não tenho capacidade se não for do Senhor. Mas Deus tinha uma promessa. E Ele cumpriu essa promessa. Ele me falou com meus 15 anos, com uma missionária. Era o meu dia do meu aniversário. E ela olhou para minha mãe e falou assim: na época só tinha americano. Só os americanos que comandavam. Quem conheceu a história da quadrangular sabe, né? Pastor George Faulkner. E ela olhou para mim, a Mary Jones, e falou assim: ó, você vai ser pastora nessa igreja. Eu falei: ah, tá louca. Eu falei: ah, tá. Eu falei: mãe, não, isso não é verdade não, mãe. Imagina, quem sou eu? Como? Passei pelo vale, irmãos. Fui na faculdade divina. Porque você tem que passar. Tem que passar. Mas Deus me trouxe, me colocou pastora naquele lugar. Eu só sou pastora naquele lugar porque Deus me colocou. Porque foi a vontade soberana de Deus sobre a minha vida. Então creia. Tem promessas que podem demorar, mas elas vão se cumprir. Porque quando Deus fala, está falado. Acabou. Vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? E para que você possa viver essas promessas, você tem que ter posicionamento. O que é posicionamento? É tomar uma atitude firme diante de Deus, mesmo quando as circunstâncias te dizem o contrário. Tomar uma posição, declarar como nós declaramos aqui, bem alto: eu confio nas promessas de Deus. Eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Eu confio, aleluia, porque a Bíblia fala. Deus falou lá para Josué: esforça e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Para que Josué conquistasse a terra prometida. Eles tinham circulado 40 anos. Deus leva Moisés. Moisés vai embora e Josué fica ali com aquela situação. Para ele entrar na terra prometida, ele teve que ter posicionamento. Se ele não se posicionasse dentro daquilo que Deus falou, essa promessa não se cumpriria. Está entendendo, igreja? Se você não se posicionar, a promessa pode não se cumprir. Porque depende muitas vezes da nossa posição. Se posicione. Se posicione na presença de Deus. Acredite. Um outro homem de Deus, que foi assim, se posicionou na promessa, Abraão. Ele teve que esperar 25 anos. E olha que Abraão era velho, a sua esposa já tinha passado da idade de conceber, bem à frente. Mas ele creu e Deus cumpriu. Esse Deus continua o mesmo. Ele vai cumprir na tua vida. Ele cumpre na nossa vida em nome de Jesus. Amém? E também nós precisamos de uma outra coisa, que é perseverança. Às vezes, eu costumo comentar: perseverança é continuar crendo, orando, obedecendo, caminhando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Nós temos que continuar. Porque é a atitude de quem não desiste. Sabe por quê, amados? Às vezes a pessoa está andando, ela está caminhando. Aí ela fala: não aguento mais, estou cansado, eu já caminhei tanto, eu vou parar.
Mais um passo ela ia pegar a bênção dela. Mas ela parou. Ou ela retornou. Persevere. Não desista daquilo que Deus tem te falado. Deus tem te dado muitas promessas neste lugar. Deus tem dado palavras gloriosas neste lugar. Não desista. Continue. Persevere. Fique firme. Fique firme na palavra. Fique firme na posição. Porque Deus vai te honrar. Que Deus nos honra em nome de Jesus. A promessa de Deus nunca falha. Ela jamais falha. Mas ela precisa, o Senhor precisa que nós mantenhamos firmes dentro do propósito. Deus só espera às vezes, amados, somente o nosso passo de fé. A nossa atitude de fé. E como a pastora me deu liberdade, ela me deu liberdade ali, então eu vou agir conforme a liberdade que ela me deu, que Deus está me tocando agora. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas Deus estava ardendo no meu coração que tem pessoas com promessas aqui. E promessas grandiosas de Deus. Promessas maravilhosas de Deus. E muitas vezes seu coração estava até meio abatido, falando assim, será que ainda vai acontecer? Será que ainda está no tempo? Ai, Deus me traz lá do centro de São Paulo para dizer para você que está. Ainda está no tempo do Senhor. Ainda está, elas vão se cumprir.